Dependência emocional é uma merda. Eita, não sei nem se eu podia falar essa palavra aqui, mas enfim. E eu vou te provar que é, com a minha experiência, tá? Se houver alguns barulhos aí aleatórios, você só ignora, tá? Segue a vida. Eu sempre fui uma pessoa muito dependente de outras pessoas. Tanto financeiramente como emocionalmente. E assim, depender financeiramente já é horrível. Horrível. Mas depender emocionalmente te destrói de uma forma que, olha, só quem vive sabe. E talvez você viva isso e nem se tocou. Então eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma a você pelo menos se situar aí de que você está vivendo na dependência emocional. E aí, eu passei muito tempo da minha vida dependendo emocionalmente de pessoas que realmente não valiam a pena. E não é assim, ai, nossa, você tá falando mal da pessoa. Não tô falando isso. Entenda, eu tô falando que não valia a pena porque a pessoa não me dava aquilo que eu precisava. Não confirmava, porque quando você é dependente emocionalmente e a pessoa ainda confirma e te apoia, aí tá tudo certo. Não tá tudo certo, mas assim, né? É menos mal. Agora, quando a pessoa é contra aquilo que você vai falando, gente, não dá mesmo. E aí, o que acontece? Quando você é dependente emocional, a sua vida é pautada na opinião de outras pessoas. Você não faz nada sem perguntar para as outras pessoas. Você não usa determinadas roupas, você não faz determinadas coisas. Por quê? Porque você é dependente. Porque você precisa que essa pessoa, sabe, fique falando para você o que você precisa fazer. E eu era assim. Só que detalhe, eu precisava da opinião das pessoas, mas eu não seguia o que elas falavam. O que tornava as coisas muito piores. Porque quando você ainda faz o que a pessoa fala que você tem que fazer, a pessoa é um chuchuzinho com você. Mas quando você vai contra o que a pessoa tá falando, isso cria mais conflito. Além do conflito da dependência emocional, de você se sentir mal com isso, a pessoa ainda briga com você, reclama, fala alguma coisa, te magoa. E isso vai virando uma bola de neve que destrói tudo em você, destrói a sua autoestima, a sua autoconfiança, sabe, o seu amor próprio. E o que acontecia? Eu era muito dependente do meu ex-marido. E mesmo depois que nós nos separamos, isso não faz muito tempo, eu ainda tinha dependência emocional. Eu precisava conversar, eu precisava falar tudo. Sabe o que é tudo? Eu passava o dia mandando mensagem contando como estava sendo o meu dia. E não é porque eu gostava, porque eu amava. Não existe amor. Mas existia uma dependência emocional muito grande mesmo, sabe? Não sei se da parte dele, provavelmente não. Mas eu precisava. E aí eu fui usando ferramentas, eu fui percebendo, caindo na real, tal, que eu era dependente, não só dele. Eu era dependente também do meu pai. Só que em abril agora vai fazer 3 anos que meu pai morreu. E mesmo assim, eu ainda mantinha uma dependência emocional. E quando eu percebi isso ano passado, acho que no meio, pro final do ano passado, foi um choque pra mim. Eu tinha uma dependência emocional também de uma tia minha que havia morrido. E isso era ruim. Claro que era ruim, porque eu tinha dependência, eu sofria porque eu não tinha mais os dois pra conversar. E eu ficava remoendo as coisas e pensando, o que será que eles diriam? O que será que aconteceria? Nossa, que falta. E aí aumentava mais ainda a saudade, mais ainda o sofrimento que eu tinha por causa disso. Eu também tinha muita dependência e ainda tenho um pouco de dependência da minha mãe e da minha irmã que moram em São Paulo. Eu moro em Venceslau-Braz, interior do Paraná, e elas moram em São Paulo. Só que eu não tive uma experiência muito boa agora no final do ano.
E eu saí de lá, voltei pra cá, eu estava morando com elas, voltei pra cá. E eu decidi que eu iria trabalhar em cima disso. E, pra falar a verdade, eu ainda sinto muita falta. Não é que eu cortei relação, claro, não cortei relação nenhuma, porque é minha mãe, porque é minha irmã, mas eu consegui cortar o cordão umbilical. E pasme, aos 38 anos de idade eu consegui cortar o cordão umbilical. Elas não eram alguém que confirmava aquilo que eu queria, me apoiava naquilo que eu queria, sabe? Mas eu tinha essa dependência de estar perto, sabe? E independente da situação, independente de tudo, eu precisava estar perto. E aí quando eu estava perto, eu queria estar longe. E aí eu ficava nessa montanha-russa, sabe? Nessa situação. Voltando lá ao meu ex-marido. Eu consegui cortar o cordão umbilical também, vamos dizer assim, esse ano. Com uma conversa que nós tivemos, tal, e eu consegui deixar de falar da minha vida tanto assim, né? De vez em quando a gente conversa, tudo, oi, como é que você tá? Tô bem e tal, porque existe amizade, né? Só que a dependência emocional de mandar mensagem o tempo inteiro foi embora. Só que isso custou a minha autoestima. Toda essa dependência emocional custou a minha autoestima, custou a minha autoconfiança. Eu era cheia de medos, eu era cheia de bloqueios, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu tinha fobia social e eu lutava contra a fobia social. E aos poucos eu fui me desprendendo disso e hoje eu falo pra você, eu não tenho mais fobia social, não tenho. Eu consigo cumprimentar as pessoas na rua, eu consigo pedir informação, eu consigo conversar com pessoas que eu não conheço e tá ótima, minha vida tá ótima. Mas por quê? Porque eu fui me livrando dessas dependências emocionais que eu tinha. Eu tinha dependência emocional, e é uma coisa meio estranha de se falar, mas eu tinha dependência emocional do que as pessoas falariam de mim. Então assim, a opinião delas em relação a mim era complicado e isso me bloqueava demais. Tanto que eu demorei muito tempo para conseguir começar a criar conteúdo, para falar as coisas que eu pensava, da forma que eu pensava, de ser eu mesma, de aparecer, por exemplo, com uma blusinha de alcinha, porque tá muito calor, eu não tô aguentando. E eu ficava pensando nisso, sabe? Eu ficava preocupada, e isso é um tipo de dependência emocional. Não é só você se preocupa demais com o que os outros vão pensar. É uma dependência, porque você tá preocupada com o que os outros vão pensar. E quando você tem dependência, você acaba sendo escravo das outras pessoas. Você se torna escravo, porque aquelas pessoas, elas vão mandar e desmandar na sua vida. Principalmente a dependência financeira. Principalmente. Eu ia fazer uma loucura um dia desse. Eu iria pra Santa Catarina, ficar na casa de uma pessoa por um mês, pra conseguir trabalhar, né, arrumar uma casa, arrumar um trabalho e tal. Só que detalhe, essa pessoa, eu vi, acho que umas 2 ou 3 vezes, devo ter trocado poucas palavras com ela. A mãe dela, que é a que eu mais conheço, eu devo ter conversado umas 5, 6 vezes. Elas são da igreja, né? Da igreja que eu frequento. E elas estão lá agora. E eu ia pra lá. E olha a loucura que eu ia fazer, porque eu ia depender financeiramente, né? Porque casa, água, luz, alimentação, eu ia depender de pessoas que eu nem conheço, que nem são da minha convivência. Pensa só. Ano passado, eu dependi de uma tia minha pra poder ir pra Maringá. Eu ia falar Paraná, mas eu tô no Paraná, né? Fica meio estranho. E foi... Eu amo a minha tia, tá? Eu amo a minha tia. Se um dia isso chegar nela, tia, te amo, tá? Mas quando você depende financeiramente de alguém, como eu disse, você se torna escravo dessa pessoa. Você tem que viver a vida que essa pessoa quer que você viva. Porque senão ela vai te jogar na cara de alguma forma.
seja de modo sutil ou seja escancarado. Então, assim, perceba, começa a perceber os sinais, tá? Começa a perceber os sinais. Porque eu sempre dependia dos outros, da opinião, do que eles achavam, de uma ajuda financeira e tudo mais. Por causa do devido problema de saúde, é complicado de trabalhar, né, em trabalhos comuns, e enfim. E isso me tornava escrava das pessoas. Eu era escrava de uma multidão de gente. Escrava emocionalmente. E isso é horrível, é horrível. E se eu te disser que talvez você possa estar vivendo isso, você acredita? Então, assim, alguns sinais. Você se preocupa demais com o que os outros pensam. E quando eu digo os outros, é os outros que você conhece, tá? Porque quando você se preocupa no que os outros vão dizer, pessoas que não te conhecem, isso é medo. Só medo. Mas você se preocupa demais, você conta demais da sua vida para as pessoas. Você é um livro aberto. E eu tinha prazer de falar, eu sou um livro aberto, todo mundo sabe de tudo da minha vida. Comigo as pessoas não têm que ficar com medo de pensar, o que vai acontecer, não. Eu tinha prazer nisso. Até descobri que isso era dependência emocional. Então, se você é um livro aberto, muito provavelmente você tem dependência emocional. Problema de aceitação. E se você tem problema de aceitação, você está dependendo emocionalmente das pessoas. Terceiro, você não faz nada sem perguntar para as pessoas. Não faz. E olha, eu era assim. Eu era assim, viu? E, gente, não seja assim. Quarto, você dá liberdade para as pessoas dizerem o que você tem que fazer ou deixar de fazer na sua vida. E olha, tem muita gente, viu? Quando você é dependente emocional, vixe, emocional e financeiro, então, tem muita gente querendo mandar na sua vida. Vai por mim, viu? Vai por mim. Experiência própria. Cola na tia que você vai se dar bem. Quinto, você se sente frustrado o tempo inteiro. E sabe por que você se sente frustrado? Porque você depende da opinião das pessoas. E se você segue a opinião das pessoas, provavelmente a opinião das pessoas vai ser contrária àquilo que você quer. E se é a favor, aí você fala, ok, vou fazer. Então você acaba dependendo com que as pessoas dirijam a sua vida, falem o que você tem que fazer ou não. Entende? Outra coisa, se você é dependente financeiramente, tá? E eu não tô falando do seu marido não, tá? Seu marido não faz mais que obrigação. Mas eu tô falando de outras pessoas, tá? De outras pessoas. Ah, uma coisa assim que eu fazia, gente, que é bizarro. Eu chegava na igreja, eu precisava ver determinadas pessoas para me sentir em paz, para não ter uma crise de ansiedade horrorosa, um ataque de pânico e sair da igreja. Eu era desse jeito. E assim, sempre eram uma ou duas pessoas. E quando essas pessoas faltavam na igreja, eu não ficava no culto. Por quê? Porque essas pessoas não estavam na igreja. Eu tinha crise de ansiedade. Eu nem sentava com essas pessoas. Mas só o fato delas estarem ali, sabe a presença delas? Precisa ter noção. Você é assim? Você não vai no lugar se fulano, se ciclano, se beltrano não for junto? Dependência emocional. E eu sinto lhe informar que isso está destruindo a sua identidade. Não só a sua autoestima, não só... enfim, é a sua identidade, é quem você é. Então, o meu conselho, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, mas eu estou te dando, tá bom? Porque eu sei que você não vai pagar pra ouvir o que eu tô te falando mesmo. Então, assim, conselho que eu te dou. Pegue uma lista, um caderno, um papel, uma caneta, um lápis, e você vai começar a escrever.
Escreva o nome de todas as pessoas das quais você acredita que você tem alguma dependência emocional. E até as financeiras, tá? Porque se você tem dependência financeira de alguém, é porque você tem dependência emocional dessa pessoa. Porque se você não tivesse dependência emocional dessa pessoa, provavelmente essa pessoa não estaria te dando dinheiro. E com certeza ela está te dando dinheiro a troco de mandar na sua vida. Então escreva. Depois que você escrever, você vai começar a analisar qual é o tipo de dependência que você tem. Você conta tudo pra essa pessoa, você não vai nos lugares se ela não for, ela fala, manda e desmanda na sua vida, ela fala o que ela bem entende a hora que ela quer. Começa a fazer isso. E você vai ver que a lista não vai ser pequena. Porque pra mim, se tem 3 pessoas, a lista já tá enorme. Pasmem, eu tinha 12 pessoas das quais eu era dependente emocionalmente. 12, tá? Você consegue ver isso? Então começa a fazer isso. E se você quer ir a fundo nisso e saber realmente quais são as dependências emocionais que você tem em relação a essa pessoa, como se livrar disso, como se libertar disso, você vai no meu Instagram, @GislaineVargas, com 2 S no final. Manda lá um direct e fala, ó, eu tenho dependência emocional e eu preciso me libertar disso. Ou, ó, eu não sei se eu tenho dependência emocional. E aí a gente vai conversar, combinado? Então eu espero que de alguma forma, alguma coisa que eu falei aqui possa te ajudar, possa te dar um norte, possa te dar um insight, possa te dar um suspiro e falar assim, realmente, eu tenho dependência emocional e eu preciso me livrar disso, tá? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Esse vídeo teve um corte aí porque o celular não tem muita memória pra gravar, né? Então, e ó, se inscreve no canal. Eu não gosto muito de ficar falando disso, mas se inscreva no canal, me ajuda aí a começar a monetizar esse canal, né? Por favor, né, gente? Deixa um joinha, porque se vocês deixarem um joinha, eu sei que o canal tá fazendo sentido pra alguém, né? E ó, um beijo. Até o próximo vídeo.